Agora começou. Então, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos começar a defesa do TCC da discente Luciane Reis Silva, do curso de Pedagogia e também do NEAF. O desenvolvimento do evento vai ser: a Luciane vai ter 25 minutos para falar. Quando faltar 20 eu aviso, uma tolerância de 30. Depois nós passamos para a banca. Cada um dos arguidores serão 30 minutos para fazer a arguição. E combinado antecipadamente, eles farão cada um a sua arguição um após o outro, e ao final a candidata responde a cada um deles todas as perguntas e colocações que eles fizeram. Então a gente começa com o CN, tem os seus 30 minutos. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço desde já a presença, por virem prestigiar a apresentação desse trabalho, feito ao longo de quase um ano, não, ao longo da minha graduação. Obrigada aos examinadores, professora Karina, professor Joelson e professor Chico. E o meu orientador, professor João Batista. O meu trabalho, ele denomina-se Relações Sociais na Educação Infantil, um olhar sobre as crianças negras na pré-escola municipal Tancredo de Almeida Neto. Me chamo Luciane Reis Silva, para os que não me conhecem, e como já apresentei, meu orientador, professor João Batista. O objeto da pesquisa, Relações Sociais na Educação Infantil, a justificativa dá-se por conta da relevância social e educacional da temática. Primeiramente porque nós temos discursos que as discussões que versam sobre essa temática acabam sendo vencidas ou que não há tanta necessidade, mas quando a gente volta um olhar mais crítico para o nosso contexto, a gente vê que isso é, digamos, uma falácia. Existe muito a se pensar e a se fazer ainda para o segmento negro. O pessoal também justifica porque enquanto criança, mulher, negra, então isso me conduziu a pesquisar. E quando cheguei na academia, eu tive estudos, fundamentação teórica para discutir sobre a temática. Primeiro, por conta dos estudos no grupo de pesquisa, depois pelas participações em eventos também relacionados à temática e, por fim, na disciplina Educação em Primeira Área. O objetivo, inicialmente, a figura do projeto era identificar as leis que criam um grupo de ensino que valoriza a diversidade na educação infantil, analisar se há e quais as principais formas de manifestação do racismo no âmbito da instituição pesquisada. Coloquei aqui algumas dificuldades sentidas no percurso do trabalho. Primeiro, no quesito tempo, porque tinha me organizado para fazê-lo nos meses de agosto, setembro e outubro. No entanto, nós tivemos a vinda do professor Andrei e eu tive que, junto com a pesquisa, fazer mais 2 disciplinas, a qual eu não estava esperando. E o distanciamento do objeto da pesquisa é algo que me pegou bastante durante a escrita. Às vezes eu estava muito próxima, então teve essa dificuldade. Eu acredito que ainda tem uns resquícios no trabalho, mas enfim, eu tentei me distanciar ao máximo do objeto. A estrutura do trabalho ele não se diferencia muito dos demais já apresentados, está organizado em 3 capítulos. O primeiro eu faço uma discussão teórica sobre a história da infância, em que eu uso Felipe Aguirre. Fazemos um resgate da infância na Idade Média sobre o respaldo dos estudos de Felipe Aguirre, História Social da Criança e da Infância, de 1978. Nesse estudo feito pelo pesquisador, ele fala sobre a infância desconhecida, a criança como algo insignificante e vista como um adulto em miniatura, ou seja, não se tinha uma percepção das particularidades desse período transitório, a infância. Posteriormente, nós nos reportamos a Mari Del Priori, que ela já faz algo mais distinto no quesito. Ela coloca infâncias, ela coloca a história da criança negra, a história da criança branca e a história da criança indígena.
trazer alguns aspectos de como era vista, de como era a vida dessas crianças nesse período. E ela ressalta: a infância é singular, assim é a heterogeneidade que precisamos configurar. Deve-se considerar a criança e infância a partir daquilo que a diferencia. Ou seja, criança, ela sempre será uma criança de 8 anos, 5 anos em qualquer lugar. No entanto, a infância de cada uma delas se diferencia de acordo com o contexto social, cultural e político a que ela está imersa. Ainda no primeiro capítulo, nós tentamos fazer alguns destaques referentes às pesquisas sobre relações raciais no contexto educacional mais recente. Daí nós nos pautamos em autores que vão falar qual o lugar da população negra, onde eles se encontram, o que é destinado a ele, o critério de educação, que é sempre à margem. Nós temos sim acesso, as conquistas são significativas, mas ainda precisa se fazer muito. Evidenciamos ainda aspectos sobre instituições de educação infantil, como elas surgiram e como foi se configurando como um direito da criança, até então tido como um direito das mães. É importante que nesse período destaca-se jardim de infância, ou creche e pré-escolas, assim como também a população que tinha acesso a elas. Consideramos também as conquistas legais provindas de reivindicação do segmento negro. Daí nós citamos algumas leis anteriores, como a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, Lei Sexagenária, Lei 10.639, Estatuto da Igualdade Racial, dentre muitos outros, e quais os aspectos positivos e como os mesmos vêm sendo trabalhados no contexto atual. Entrando no segundo capítulo, que denomina-se Educação de Raças e Formação Docente, alguns apontamentos. Aqui nós suscitamos discussões sobre a necessidade da implementação de uma educação antirracista que paute-se na erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados que até então não são visibilizados pelo corpo docente, não por uma coisa intencional ou, digamos, propositalmente, mas por conta da alienação que nós nos encontramos, por conta do mascaramento em que está a questão racial no todo meio, seja na educação, saúde ou então no contexto de forma geral. A formação inicial e continuada para professores de educação básica, que nós tomamos a formação do docente para as relações raciais como um meio de superação das desigualdades no meio educacional. A intenção não é a de culpar os professores ou professoras pelas mazelas educacionais, tampouco fazer alusão à educação exclusiva ao segmento negro, mas sim evidenciar a necessidade de uma participação efetiva do professorado nos assuntos sobre relações raciais. Aqui, nós trazemos alguns dados. Dado a necessidade de se trabalhar sobre a temática e dada a dificuldade que os docentes sentem, isso percebido durante a pesquisa, nós fizemos um levantamento via bibliotecas dos referidos campos de Miracema, Palmas e Tocantinópolis e dos TCCs que versam sobre essa temática. Em Miracema nós temos 2 TCCs, em Palmas nós temos 2, Tocantinópolis 3 e Arraias nós temos 7. Assim, de um universo, eu vou trazer mais especificamente do campus, que é de maior interesse aqui do trabalho, nós temos um total de 437 trabalhos e só 3 versam sobre essa temática. Então, é um universo muito pequeno diante das discussões relevantes que nós temos no campo e diante da necessidade educacional também. Posteriormente, nós trazemos alguns aspectos sobre currículo e diversidade, como esse deve versar pela diversidade. O currículo estabelece pontos de chegadas e caminhos a percorrer, que precisam ser constantemente realimentados pela ação da equipe pedagógica, que não só dele retira subsídios, mas também traz a ele contribuições valiosas, advindo tanto de uma crítica do trabalho cotidiano, quanto do próprio aprofundamento do estudo e da discussão conjunta. Supervisão e direção atuam, assim, como orientadores, mobilizadores, facilitadores e sistematizadores da reconstrução permanente do currículo, que menos que um manual que dita normas, é uma síntese provisória do trabalho escolar e, como tal, deve ser atualizado, transformado e refeito, ou seja, o currículo ele não deve ser fechado e nem deve ser estático. Ele deve estar em constante transformação e deve atender a clientela independente da instituição de ensino, ou seja, deve atender todo o público que frequenta. E aqui no terceiro capítulo, já é um pouco mais extenso, mas a educação e relações raciais. Neste explicitamos os resultados da pesquisa referente às relações estabelecidas.
pesquisa ela foi realizada nos meses de agosto, setembro e outubro. Não foi, digamos assim, sem interrupções. Como eu falei no início, eu tive 2 disciplinas e então às vezes não deu para ir dias consecutivos. Ela foi realizada nesses dias, no período matutino, em que tinha Jardim 1, 2 e 3, na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves. Neste período de pesquisa, eu fiz a avaliação, não a avaliação, mas a identificação de alguns quesitos referentes à identificação racial dos profissionais e dos educandos, formação do corpo docente, escolaridade e produção dos pais dos alunos e, posteriormente, fiz uma entrevista e as análises da mesa. Objetivávamos conseguir informações sobre os conhecimentos construídos acerca da temática relações raciais do corpo profissional da escola e seu alunado. É importante destacar que no quesito escolaridade, para os que não tiveram acesso, a maioria dos pais, eles possuem só o ensino fundamental e dentre eles a maioria só a 4ª série. No quesito profissão, em sua maioria são lavradores. Então, nós temos nessa escola alunos oriundos de famílias pobres, né, que moram em sua maior parte do tempo na zona rural e negras. Então, esse é o contexto dos alunos que estudam na referida escola. Na intenção de recolher essas informações sobre relações raciais, nós lançamos mão de um questionário já pré-determinado e foi feita a entrevista com base nas perguntas. Então, eu trouxe essas perguntas para deixar um pouco a discussão aqui. Como o tempo é limitado, não deu para trazer todo o contexto que foi feito, mas eu trouxe essas vezes. A primeira pergunta foi: no Brasil existe racismo? Você tem preconceito racial? Conhece alguém racista? Então, eu trouxe aqui a fala. Tem, eu vejo que tem. É uma questão muito difícil, até porque as pessoas na frente da gente estão dizendo que não tem e não são preconceituosas, mas só que são, e muito. Próxima pergunta: você tem preconceito racial? Tenho, não. Conhece alguém racista? Conheço sim. Pessoas da minha família não gostam de negros. Então, aqui, inicialmente, ela reconhece o Brasil como um país racista. Fala também que as pessoas negam-se como racista, mas que são de fato, só que ela se exclui da sua própria avaliação. Quando a gente pergunta se ela é racista, se ela tem preconceito racial, ela diz tem ou não. Só que ela diz, as pessoas dizem que não tem preconceito racial, mas elas têm e muito. Ou seja, eu não preciso me admitir racista para você saber que eu sou racista. Aí na próxima ela pergunta, você conhece alguém? Sim, pessoas da família, pessoas que não gostam de negros. Ou seja, está permeado por um grupo de pessoas racistas, no entanto, ela não se considera como tal. A segunda, as mesmas perguntas. No Brasil existe racismo? Sim. Bom, fala-se que o Brasil é um país não racista, mas pelas ações que a gente vê todos os dias, percebe-se que ele é um país dos mais racistas, é o Brasil. Você tem preconceito racial? Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente diz, quando se pergunta você é racista, a primeira coisa que se diz é não. Mas as suas atitudes, a primeira coisa que você demonstra é que você é E muitas atitudes que a gente toma hoje, a gente termina dizendo o contrário. A gente é racista. Conhece alguém racista? Muitos, muitos mesmos. Pessoas próximas, amigos e até familiares. A gente vê o racismo neles estampado claramente. Ou seja, aqui, antes de admitir-se como racista, ela chama para o corpo social, que não é de todo errado. Mas só que ela está dizendo, você, eu e as demais pessoas, todos nós somos racistas, não adianta, independente da cor da pele, da tonalidade. Então, implicitamente ela está dizendo, eu sou, mas e daí? Todo mundo também é. Então, são questões, as falas, elas nos trazem reflexões importantes. Quando se fala de preconceito e racismo, é isso que permeia o coletivo social. São as ideias, eu sou, mas fulano também é, e daí qual é o problema? É do social, não é meu. Então, quando a gente socializa e não individualiza o racismo, ele se perpetua na negação e no individual. Eu não vou fazer nada, então fica uma coisa... A próxima fala, são as três mais expressivas que eu trouxe. No Brasil existe racismo? Sim. Eu classifico o preconceito desde a nossa formação, já vem de casa, dos amigos. Os pais dizem, não vai andar com o filho de fulano, porque a mãe solteira aqui, ela trouxe o preconceito de uma
uma forma mais geral no meio social. Então eu perguntei, e o racial? Ela responde, o racial acho que vem da gente. Tem crianças que têm esse negócio de não gostar de preto, né? Acho que vem da gente. Você tem preconceito racial? Não. Conhece alguém racista? Também não. Se o racismo emana do indivíduo, se nós nascemos com preconceito racial, onde foi parar o preconceito da pessoa que disse que é da gente? Né? Então são questões que nos põem a pensar esse fator. Ainda com relação à cor, que foi outra pergunta também que suscitou muitas discussões no corpo docente. Qual é a minha cor? Esse é um dos tópicos que eu trago no trabalho. No ato das matrículas, durante a pesquisa, eu vi algumas mães e essa era uma das perguntas. Em muito não se fazia, mas depois de um questionamento foi feito, então eu observei. Quando se perguntava qual a cor do seu filho, não sei, acho que ele é pardo. Ele é bem moreninho, mas pode colocar pardo. Risos, acho que ele é preto. Não se tem uma certeza quanto à identificação racial do seu filho ou até mesmo do próprio indivíduo, que foi o que nós identificamos no corpo docente. Quando perguntava também como ele se classificava, lembrando que nós utilizamos as cores do IBGE, branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Eu não sei definir a minha cor direito. Muitas vezes eu penso que posso ser classificado numa dessas modalidades, porque a minha origem, meu pai tem sangue de índio por parte de avó, então eu não sei como me classificar. É importante ressaltar que nessa fala, a entrevistada, ela tem descendência indígena e descendência africana. No entanto, ela só chama a sua descendência indígena. Ela não faz menção à descendência africana. Isso só foi percebido porque no ato da entrevista, a mãe chega para buscar a neta, que é filha dela que estava no dia. Então eu vi, a mãe é uma senhora negra. Então assim, ela negou, ela não disse que era branca, nem indígena, ela simplesmente negou a descendência africana. A próxima, foi perguntada qual é a sua cor, sempre vinha de risos. Qual é a sua cor? Ela perguntou para outra, como a escola é muito pequena e muito próxima, às vezes no ato da entrevista tinha duas funcionárias. Então perguntaram, essas duas estavam próximas. Aí ela perguntou para a outra, qual é a sua cor? Aí ela disse, eu respondi que sou parda. Ah, meu Deus, como assim? Se você é parda, eu sou o quê? Vou dizer que sou preta mesmo. Só que no ato da pergunta, quando eu pergunto como você se identifica, ela diz, eu sou parda. Ou seja, é um jogo político que eu posso fazer de acordo com a tonalidade da minha pele. Existem momentos em que eu vou poder ser negra, em que eu vou poder ser parda, só que eu ainda não me enquadro em um grupo de pessoas brancas. Então, se eu posso fazer esse jogo político, eu lanço mão dele. Foi o que a entrevistada fez. Ali, apesar dela ter estabelecido esse paralelo para poder se identificar enquanto sua cor, ela não conseguiu e optou por ser parda e não negra. O problema do negro. Esse é um outro discurso que a gente escuta na universidade, a gente escuta em casa, a gente escuta no contexto social, escutei na escola. Que o problema do negro é o próprio negro, né? Um discurso que vem ganhando espaço no meio social é o racismo ao contrário, ou seja, só existe racismo porque o negro discrimina a si próprio. Algo que uma das funcionárias percebeu quando perguntaram. O problema do negro da nossa região é que eles não se cuidam. Os negros da Bahia são bonitos, pele limpa. Então, o caso é a essência, cuidado. E o branco? E o branco, quando não se cuida, pede mais do que o negro. Então, são situações que aqui ela coloca o racismo como sendo algo provindo do odor do negro. Como se fosse a falta de higiene, como se fosse a falta de asepsia que provocasse o racismo. E outra, ela se reporta a um outro estado para justificar o racismo, e justificado pelo odor. A próxima diz assim, essa história de racismo eu acho que é do negro mesmo, pois ele não gosta da própria cor. Eu fiz uma peça na escola sobre a novela Escrava Isaura, e nenhuma pessoa morena quis fazer os escravos. Isso é um preconceito. Então eu tive que me pintar de carvão e entrar amarrada e apanhando. Isso. Então, são questões que, assim, eu acho que aquelas pessoas negras que frequentaram a escola quando tinha a famosa comemoração do 13 de maio, era um martírio, porque era quando nós éramos vistos e sempre assim, como escravos, ou seja, era reviver uma história traumática que até hoje permeia a nossa sociedade e a vivência do segmento negro.
Uma ideologia de racismo ao contrário, que preza implicitamente que se reconhecer enquanto negro e reivindicar direitos é discriminar a si próprio, a Poema 2013 expõe que se trata de uma perversidade socialmente aceita, pois transforma um negro vítima em algoz. É quando nos culpabilizam pelo racismo tão permeado, tão presente no nosso meio. Eu não quero preto. Eu acho, não sei se todos aqui já ouviram a expressão lápis cor de pele, né? Que é uma expressão muito utilizada quando se faz desenhos de pessoas. Para pintar uma pessoa, tem que pintar com lápis de cor rosada, que dá uma sensação de pele saudável. Então, tentando ver das crianças, tentando perceber como elas se viam, como elas viam seus familiares no quesito corpo. Eu pedi que elas desenhassem suas famílias e que posteriormente fizessem a pintura das mesmas. E propositalmente eu coloquei um lápis preto para cada criança que estava na sala. Então as respostas foram: tia, a senhora me deu um lápis preto, e os devolviam. Eu não quero esse lápis preto, não quero este aqui não, tia. Tia, você deu um lápis preto para minha colega, e também eu devolvia dizendo: este é escuro. A rejeição ao lápis preto simplesmente é a rejeição a tudo que a cor dele representa. Se tudo que está relacionado ao negro, à cor preta, é negativado no meio social, como que uma criança de 4, 5 anos, ela vai poder desenvolver uma identidade que positive essa cor? Então torna-se um pouco mais complexo do que a gente pensa. Então, o lápis cor de pele não é só simplesmente lápis rosa, é a perpetuação de um padrão de beleza que está na nossa sociedade, dizer que o belo está sempre associado à pele branca. Tia, porque outra situação que aconteceu, as crianças elas são espontâneas, então nas observações de sala, no cabelo sempre utilizo ele dessa forma. Então eu ia assim para a escola e elas viam, algumas ficavam assim olhando para mim, mas no dia das observações em sala de aula, elas chegaram até mim. Uma criança chega e diz: tia, por que seu cabelo é assim? Assim como? Assim, fez o gesto com a mão, assim, cheio de cachos, e rapidamente ela tocou no meu cabelo. Ela fez assim, eu acho que com medo de repreensão, eu não sei o que ela pensou. Eu perguntei: você gosta? Eu gosto. Por que você usa? E apontou para a faixa também, mostrando para a faixa. Eu acho bonito. Então, diante do diálogo estabelecido com essa garota, um outro menininho chegou até a mim, um menino, ele disse assim: tia, eu gosto do seu cabelo, acho ele bonito. Então, quando nós vemos essa fala, nós nos reportamos para a fala da professora que diz que o racismo é inato, que ele nasce da criança. Só que a partir daqui a gente vê que o racismo ele é construído. Quando eu digo, ou quando eu relaciono nos meus atos, nas minhas falas, algo negativado referente ao negro, seja a cor da pele, seja o cabelo, o formato do rosto, o nariz, entre outras questões que estão aí no nosso meio. Eles ainda perguntaram, ainda na fase do desenho, nas observações de aula, eles perguntaram: posso desenhar a tia, que é a professora? Eu respondo que sim. E a tia fala: desenhar a tia bem bonita e com cabelo liso e cintura. Então, mais uma vez, o padrão de beleza branco, em especial o cabelo, porque nós estamos falando de uma escola que tem, em sua maioria, alunos negros com cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo ondulado, cabelo afro, seja como queiram denominar. Então, essa é a mesma sala em que as crianças ficaram cortando meu cabelo e fazendo perguntas disso. E no mesmo dia, a professora diz: desenha a tia bonita com cabelo liso. E aí, o cabelo da tia, que era enroladinho, bonito, que eu gostava, e o meu cabelo cacheado. Então, são questões que fazem a gente pensar. Posterior à fala da professora e terminado os desenhos, uma garotinha ela se dirige até a mim, mostra uma imagem de uma menina com cabelo liso. Esse desenho parece com você? Ela sorri e responde: não, o cabelo dela é liso, mas quando eu faço assim, puxo o cabelo para trás, que é quando amarro, meu cabelo fica liso. Ou seja, provavelmente esse questionamento permeou ela no ato de fazer o desenho. Porque se a minha tia, alguém que eu respeito, que eu gosto, lembrando que o desenho que eu pedi era o desenho da família, de imediato eles pediram para desenhar a tia. Então isso significa que a tia ocupa um espaço importante na vida dessas crianças. E quem é mãe sabe, né? Ah, a tia mandou fazer isso, então eles respeitam muito. Então quando a tia diz que o padrão de beleza que eu tenho, que o cabelo enroladinho, o cabelo crespo não é bonito, de imediato meu desenho mostra que o que é bonito é o cabelo liso. Ou seja,
seja, quanto mais eu me aproximar do padrão de beleza branco, mais aceita eu serei. E eu acho que considerações finais. Infelizmente, a escola pesquisada, eu gostaria de chegar com outras informações, de dizer que não, que é diferente. Mas a escola pesquisada ela não foge à regra da maior parte de instituições de ensino infantil que possui a presença do segmento negro. Mudam-se apenas os personagens e as localidades geograficamente, mas os conceitos e os preconceitos não são distintos. O racismo, o preconceito racial são nocivos porque negam a existência do negro, seja mulher, homem ou criança. A intenção não é culpar o corpo docente, mas justificamos-nos pelo desejo de tornar visível o que é invisibilizado, pela alienação e concretizar o que se torna abstrato, sendo sua existência negada por conta da ausência de vítimas e de agressores. É assim que o racismo vem sendo mantido em todo o contexto social. Essa fala ela justifica-se porque, se na escola pesquisada o corpo docente não se considera racista, se as crianças não manifestam o racismo, e se aquela localidade também não, como concretizar o racismo? Como fazer algo palpável? Como trabalhar essa temática se ela é inexistente, segundo o julgo das pessoas que trabalham na escola? Então, quando a gente fala tornar concreto algo abstrato, é mais ou menos isso, trazer à tona ações que são de forma tão sutis que enganam os olhares mais atentos. Algumas questões assim passam de forma tão desatenta que a gente não percebe o quanto o racismo é cruel, o quanto ele prejudica e o quanto ele magoa e deixa marcas profundas que perduram por uma vida. As referências, eu uso vários referenciais teóricos, mas para a feitura da pesquisa, como foi feito, eu uso Helene Cavalheiro, do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, e Souza, Crianças Negras, Deixei Meu Coração Embaixo da Carteira. Elas têm um espaço temporal de tempo distinto, do meu, uma de 2002, outra de 2000, e essa pesquisa é realizada agora no ano de 2014. No entanto, os resultados eles são semelhantes. E nós temos ainda, entre os estudos de Cavalheiro e os estudos de Souza, a criação da Lei 10.639. Então, mesmo com tudo isso, com todas as discussões, nós ainda vemos crianças negras invisibilizadas e negligenciadas pelo contexto educacional e social. Não tem em casa. 25 minutos. Aqui eu já acostumei, pessoal. É uma nova forma de apresentar que eu acho interessante, né? Porque eu acho que todo mundo aqui, quando defendendo, a gente fazia um apanhado, né? E aqui, na verdade, vocês fazem para as pessoas irem ler. Mas é um apanhado legal. Não, mas é interessante, uma coisa interessante. Então a gente vai passar para a banca, primeiramente para a professora Karina. Depois eu explico por que a banca foi montada. Primeiro vocês atuem. Bom, primeiro, boa tarde a todas, todos. Boa tarde especial para a Luciene, né? Nesse dia. E eu quero começar primeiro parabenizando você, Luciene. E é uma prática que eu tenho adotado nas bancas das quais eu participo, pela seguinte conclusão, né? Pela seguinte postura. Independente do trabalho que seja apresentado, acho que esse momento é o momento que deve ser parabenizado. Independente da qualidade do trabalho, independente das condições de realização do trabalho, de como ele se apresenta, esse momento deve ser parabenizado. Porque eu também entendo que você começou a fazer esse trabalho, talvez, se a gente for pensar na nossa universidade, no nosso campus, nas especificidades do lugar onde